Fala, galera! Para terminar a prova de matemática do vestibular seriado da UPE 2023, da terceira série do ensino médio, vamos para a última questão. Mas antes, se inscreve no canal, dá joinha no vídeo e ativa as notificações. Bora lá! Leia o texto a seguir. A escala de Borg, também chamada de tabela de Borg, foi criada pelo fisiologista sueco Gunnar Borg em 1974, relacionando o cansaço durante o exercício com o aumento da frequência cardíaca, facilitando o controle da intensidade. Existem dois tipos de escala de Borg: a original, que mede entre 6 e 20, e a escala modificada, de 0 a 10. A tabela a seguir apresenta as respectivas condições de esforço para cada intervalo da frequência cardíaca, a partir de uma adaptação da escala de Borg modificada. A gente tem os níveis de intensidade, condição de esforço e a frequência cardíaca aí na tabela. Um atleta verificou que a sua condição de esforço era muito leve. E então, elevou o nível de intensidade do treino, obtendo um aumento de 20% na frequência cardíaca. Em qual faixa da condição de esforço ele ficou após esse aumento? Galera, a gente vai, nessa questão aqui, testar esse aumento de 20% nos extremos. Porque, vem comigo, vê só o que vai acontecer. Ó, como ele está em muito leve, e a questão não diz exatamente onde é a frequência cardíaca, na verdade, o valor da frequência cardíaca, a frequência cardíaca pode muito bem ser 90, pode ser 100, pode ser 95, pode ser 110, pode ser 109, 112, né? Então, ela pode ser qualquer valor, entre 90 e 114. E aí, ele sofre um aumento, né, de 20% nessa frequência cardíaca. Então, a gente vai testar o seguinte. Vamos imaginar que ele está com 90 de frequência cardíaca. Então, o FC dele vai ser 90. Se sofrer um aumento de 20%, tá? Vou colocar assim, ó, mais 20%. Isso aqui vai ser quem? Vai ser o 90, o original, mais 20% de 90. E, galera, 20% de 90 é algo fácil de a gente calcular, já que 10% de 90 é 9, então 20% é 18. Então, se ele está com a frequência cardíaca em 90 e aumenta em 20%, a nova frequência cardíaca dele é 108. E 108, se eu prestar atenção, ele está no intervalo de muito leve. Ou seja, se a frequência cardíaca dele é 90 e ele tem esse aumento em 20%, ele continua na condição de esforço muito leve. Agora vamos imaginar o seguinte, que a frequência cardíaca dele está em 114. Com um aumento de 20%, eu vou ter 114, que é o original, mais 22,8, que corresponde a 20% de 114. Isso aqui vai me dar 136,8. Agora veja só, se ele tinha a frequência, né, em 114, pelo intervalo, a condição de esforço dele ainda era muito leve. Mas quando eu aumento em 20%, a frequência cardíaca dele vai para 136,8 e aí ele já cai em moderado, tá? Ou seja, 114, que é o extremo da frequência da condição de esforço muito leve, ao sofrer um aumento de intensidade, né, de 20%, eu já vou para a minha condição de esforço moderado. Então, a gente viu que quando eu estou no extremo para baixo, quando eu subo 20%, eu continuo em muito leve. Quando eu estou no extremo acima, lá em 114, eu subo 20%, eu vou para moderado. E aí, galera, eu não preciso nem fazer contas, tá? É natural a gente pensar que em algum momento no intervalo, quando eu somar 20%, eu vou cair em leve. Por exemplo, se a frequência dele fosse 100, ao sofrer um aumento de 20%, eu teria 100 mais 20. E a frequência cardíaca seria 120.
portanto, lá em leve. Então, ao obter esse aumento de 20% na frequência cardíaca a partir de muito leve, o próximo valor que eu vou encontrar poderá estar em muito leve, poderá estar em leve, como poderá estar em moderado também. Tá bom? Então, por isso, a gente marca letra B. Tá bom? Como a questão não especificou exatamente qual é a frequência cardíaca, a gente pode supor que seja qualquer um desses valores entre 90 e 114. Certo? Então, galera, essa foi a última questão. Espero que vocês tenham compreendido. E, como sempre, se não compreendeu, deixa aí nos comentários a sua dúvida, tá certo? Um abraço e até a próxima.